Boa tarde. Eu sou o Guilherme. A ideia hoje, o tema é a gente falar um pouco sobre o processo de implantação de RP mais voltado para departamento jurídico. A Amanda aqui tem bastante experiência com implantação, acho que ela vai conseguir falar um pouco de como são a maior parte dos departamentos antes de ter um sistema de gestão mesmo, um sistema de controle. Um pouco sobre o processo de implantação, focando bastante na parte financeira, na parte contábil, integração com RP, integração com SAP, fechamento, provisões, e depois um pouco dos ganhos, depois de todo esse processo, que a gente sabe que não é um processo fácil, né? Não existe um processo tão fácil, uma receita de bolo fácil para implantar um sistema, especialmente em grandes empresas. Então, vou passar um pouquinho para a Amanda e daí a gente vai conversando. Bom, gente, boa tarde a todos. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui. A gente tem pessoas tanto de departamentos jurídicos quanto de escritórios aqui? Tá. Departamentos jurídicos de empresa? Escritórios. Legal. Por que eu perguntei isso? Na verdade, porque independente, apesar de ser uma apresentação voltada, né, para departamentos jurídicos aí, na verdade, quem sofre a pressão disso são os escritórios. Então, os escritórios que, no final das contas, vai ter a pressão do departamento jurídico para entrega, para input de informações cada vez mais precisas e empresariais, que fique de uma forma mais negocial do que o juridiquês efetivamente, né? Então, passando um pouquinho aqui, eu sou uma advogada que eu venho de uma experiência já de algum tempo, passando por algumas empresas, tá? E em diferentes segmentos também. Então, meu LinkedIn está aberto para quem quiser conhecer um pouquinho mais depois e adicionar. E o que eu percebi durante todo esse tempo? Na verdade, quem é de departamento jurídico aqui pode confirmar isso. Na verdade, você passa por um desenho bem burocrático, né, de empresas que têm que ter 30 mil aprovações, que tem 30 mil planilhas e controles e etc., né? Você tem um departamento financeiro que é chato, você tem um departamento de controladoria que é chato, controles internos hoje que é chato, SOX que é chato, né? Então, eu não estou falando aqui nenhuma novidade para vocês, né? E, em contrapartida, você tem um lado, por parte dos escritórios jurídicos, que sofrem efetivamente isso. Por quê? Porque a empresa, nada mais, ela joga a pressão para cima dos escritórios para cumprir uma determinação e uma política que é da própria empresa. Essa também é uma grande verdade que quem é de departamento jurídico aqui, aliás, que é de escritório, também vivencia. Então, trazendo efetivamente isso e essas amarguras, né, em que os departamentos jurídicos sofrem, sinceramente, graças a Deus, apareceram as empresas, né, de tecnologia que começaram a pensar nisso. Eu sou uma advogada que defendo essa nova metodologia e essa nova dinâmica. Por quê? Antes você ficava lá sofrendo com os controles manuais, e hoje, vamos combinar que, a partir do momento que você tem essa implantação, a sua vida melhora e muito, tá? Então, passando um pouquinho aqui, eu vou trazer, né, eu e o Bordon aqui, a gente trouxe apenas um exemplo para vocês do que os sistemas que hoje a gente tem dentro do mercado, e aí contando um pouquinho especificamente da própria LO, ela pode trazer para os departamentos jurídicos hoje, tá? Então, você tem lá uma base, efetivamente, que são os dados do sistema. Então, ali você tem tudo que é tipo de informação para ser imputada. Não, é isso mesmo. Acho que é aí que você está falando que onde é que os dados é o repositório, o grande repositório aí, a coisa mais importante das empresas. Onde é que a gente gera relatório depois, os controles. Eu acho que quanto mais regras das empresas você consegue colocar dentro do próprio sistema, isso daí você melhora. É mais difícil, obviamente, de implantar, por isso que as implantações elas nunca são implantações fáceis.
mas depois que você tem essas regras lá dentro, isso acaba ajudando muito mais no dia a dia. E a Amanda falou um negócio muito legal, que é a questão dos escritórios. Hoje, por exemplo, a Elo tem em torno de 200 grandes empresas como clientes. A gente tem, acho que, mais de 1.500 escritórios de advocacias que acessam as plataformas. Muitas vezes, quando a gente vai virar um cliente em produção, a primeira coisa que o escritório fala, putz, está colocando um sistema para engessar minha operação, né? Eu vou ter mais trabalho com isso. Mas depois de um certo tempo, que você começa a mexer com o workflow, depois do próprio período de adaptação, porque muitas vezes você tem que fazer readequações no seu fluxo, que você imagina uma coisa, quando coloca em produção, você fala, putz, tem que ajustar isso aqui não está funcionando muito bem na minha operação. Então, você tem todo um processo de adequação. Mas depois que você tem isso implantado, para os próprios escritórios facilita muito, porque tudo que a empresa quer está lá dentro do sistema, o sistema está me pedindo. Então, eu, seguindo aquelas regras, seguindo aqueles fluxos, eu vou estar aderente ao que a empresa precisa. Então, isso muitas vezes ajuda até os escritórios a manter os contratos mais tempo. Então, o sistema ele vem muito para ajudar até esse relacionamento entre a empresa e o escritório. E depois, toda aquela questão de relatórios, né, tudo, a empresa tira direto do sistema. Então, isso ajuda também muito a operação dos escritórios de advocacia. Isso, gente, que o Bordão falou, é a mais pura verdade. Hoje eu digo por experiência própria, né, por ter passado por uma implantação, por ter vivenciado isso, né, e você tem uma curva de aprendizado aí, de fato, entre as empresas, até você fazer efetivamente essa implantação, tirar todos os dados de uma planilha Excel, levar isso para uma base de dados efetivamente dentro da Elo. Tem uma curva? Tem, não vou mentir, existe sim essa curva. Mas a partir do momento que você sai disso e você entra no linear, né, e aquilo entra dentro da vida rotineira, tanto da empresa quanto do escritório, facilita demais, tá? E dentro das empresas, o que acontece hoje em dia? Você tem o seu gestor ou o seu head, seja lá de onde for, como for, eu quero a informação rápida e imediata. Antigamente, o que acontecia? O escritório, o jurídico interno, aciona o escritório às vezes demora para passar a informação, entrava dentro daquele círculo vicioso, dentro de e-mails, turbilhão de e-mails, ninguém vence, a informação se perdia, o gestor ficava um pouco nervoso em relação a isso, né? E aí, enfim, ninguém ficava plenamente satisfeito, né? Essa é uma grande verdade. E hoje, tendo essa gestão mais eficaz, essa governança mais eficaz, facilita demais o dia a dia, tá? Então, aí você tem o software, né, dentro da base Elo. E aí, aqui, eu queria puxar só um outro gancho, se o Bordão me permite. A maioria dos sistemas hoje, está certo que o Brasil ainda vem evoluindo bastante em relação a isso. Porém, boa parte deles, né, e aí eu digo por parte da própria Elo, eles fazem integração com vários outros sistemas que as grandes companhias têm. Então, hoje, elas podem se conversar, esses outros sistemas podem se conversar através de automatização e integração muito rápido. E hoje, não sei, provavelmente todos aqui, a grande maioria dentro da área jurídica, que é a famosa internet das coisas. Então, você tem vários sistemas hoje que são coisas que estão todas integradas. Então, a médio e longo prazo, gente, na verdade, a curto prazo, né, que as coisas já estão acontecendo, essa é a verdade, que é o que a gente fala de smart cities e etc. Então, só passando aqui, você tem vários outros fluxos, você tem sistemas de RH, sistemas de pontos, cálculos trabalhistas e várias fontes que isso pode se integrar. E aí, passando aqui só por um fluxo rapidinho, por exemplo, né, dentro das empresas, você tem uma base do sistema Elo. Dentro do próprio sistema Elo, ele faz uma integração com o sistema de pagamentos da companhia. Tá? Dentro disso, aqui a gente utilizou um exemplo de base SAP, mas pode ser qualquer outro sistema, né, que tenha a integração efetiva. E uma coisa que eu acho que é legal falar, quando você fala integração com pagamentos, não adianta simplesmente fazer assim, eu lancei o pagamento no sistema, e daí eu vou lá e replico essa informação para o SAP. Você tem que pensar no fluxo disso. Então, você faz a aprovação do pagamento.
esse pagamento ele vai para o SAP. Primeira coisa, tem todas as validações, né? Você tem que validação, a conta bancária está certa, a agência está certa. Tem SAP que já faz essa validação, então ele mesmo na integração ele valida. Tem SAPs, depende da versão do SAP, que não faz essa validação. Então você precisa replicar essas regras dentro, no caso do Elo. Então você tem que passar por todo esse processo, daí fez o pagamento, você tem um retorno do banco. Aquele pagamento foi possível fazer? Não deu certo. Daí você tem que retornar para o sistema falando, esse pagamento não deu certo. Daí você tem que reprocessar esse pagamento. O pagamento deu certo. Não é importante você ter o comprovante do pagamento? Então, você pegar aquele comprovante para você poder peticionar aquele comprovante? Então, é uma outra ponta. Então, quando você está falando de uma integração com pagamentos, às vezes você está falando de 3, 4, 5 integrações dentro dessa integração de pagamentos. Então, é uma coisa complexa, mas depois de você está com isso pronto, você diminui risco, você coloca compliance, você não precisa ficar replicando informação, então você mitiga riscos e tudo isso. Então... Exato. E aí, por conta desse desenho todo, vocês conseguem observar, de uma base de dados da Elo, ele passou para pagamentos, que passou para o sistema de integração de pagamentos, foi para um fluxo de aprovação, isso tudo sem papel, tá, gente? Tudo você recebendo um alerta através do seu correio, foi para o banco, pagou, voltou o comprovante, voltou para o escritório automaticamente o comprovante desse pagamento de recurso, desse recolhimento de guia, seja lá o que for, sem ter trocado um e-mail, sem você ter trocado um telefonema. Tudo isso de forma automatizada, tá? E aí, passando por fim a esse desenho de integração aqui que a gente desenhou para vocês, saindo do Elo Pagamentos, tendo feito todo esse pagamento, veio a aflição das companhias, que é com relação à contingência, né? Então, você tem lá o momento de fechamento, que isso, enfim, é desesperador tanto para os escritórios, quanto para a empresa também, que é quando você vai ver efetivamente o número do passivo da companhia. Então, passando por isso, esse mesmo desenho, dentro da companhia, ela também vai fazer uma integração diretamente com o sistema que a companhia utiliza para a integração e os números que vão ser bucados nos livros contábeis da companhia. Então, ou seja, o seu departamento financeiro, ele também teve um ganho de tempo, de custo, né, e de mão de obra, porque ele vai conseguir se dedicar a outras tarefas que são muito mais importantes no dia a dia. Não que isso não seja, mas ele vai conseguir se dedicar muito mais tempo em relação a isso. Então, aqui, Bordon, não sei se você quer... eu acho, e uma coisa que é muito legal, que é quem adora isso, né? A auditoria, porque depois você tem um processo auditável no sistema, então eu vou auditar o SAP, eu peguei minha posição aqui, eu vou auditar o Elo, minha posição está aqui, isso aqui está tudo integrado, então você não tem um ser humano fazendo input de dados. Então, para a auditoria, isso é ótimo, porque até reduz, em casos, reduz até o custo da auditoria dentro da empresa. Então, isso é um ponto, é uma integração também complexa, porque você precisa, tem empresa que faz... eu preciso colocar minha posição por processo, então eu preciso mandar todas as minhas baixas, reversões, adições e assim por em diante por processo. Tem empresa que faz por cento de custo, tem empresa que faz por empresa, então isso depende muito empresa por empresa. Mas depois que você tem isso automatizado, acaba virando, você tendo as regras lá dentro, ele acaba virando um processo transparente, é tudo automatizado, então a chance de risco aí é muito pequena. E aí, gente, passando por esse desenho que a gente dividiu aí com vocês, feito tudo isso, né, o que os departamentos jurídicos, a gente elencou aqui alguns itens, né, que, dada a implantação e a governança, etc., e a mudança de cabeça do público, né, contribuiu absurdamente, né, para o dia a dia do departamento jurídico. O primeiro de tudo é a mudança de cabeça realmente do mindset, tanto do departamento jurídico quanto dos escritórios. E vamos combinar, hoje em dia, ou você muda, ou já era. Né? Não vai retroagir, a tecnologia, ela não vai retroagir mais. Então, ou a gente muda realmente e vira essa chave e acompanha essa onda que já é atual, não é mais atrasada, né? Ela já é atual, ou você acompanha isso ou tchau, né? Sendo bem direta e transparente. E esse acho que é um dos pontos mais difíceis num projeto, né? Essa questão de quebra de cultura, mudança de mindset, as pessoas aceitando uma forma nova de trabalhar.
Então, acho que essa é uma das fases do projeto aí mais difícil, especialmente depois que entra em produção, porque você tem pessoas lá dentro que estão acostumadas a trabalhar de uma forma, e você está mudando o trabalho das pessoas. Então, esse é um dos pontos mais difíceis aí numa implantação. Exato. E aí depois você vem, né, transparência na tomada de decisões, né, transparência no reporte dos números, controle SOX. Gente, hoje em dia, controle SOX é extremamente importante para as empresas. SOX e compliance, né? Hoje em dia a gente vive numa onda, e espero que continue, para falar a verdade, que é bem importante todos esse controle, todos esses registros, né? O controle efetivo da gestão dos escritórios, e aí aqui eu dou um alerta para os escritórios, os departamentos jurídicos vêm cada vez mais se profissionalizando nisso, tá? E cobrando cada vez mais dos escritórios, essa é a verdade. Então, não dá mais para esperar para baixar determinado processo, não dá para esperar mais a perda do prazo do recolhimento da guia ou a publicação que saiu hoje e você vai informar o cliente daqui 2 dias. Não rola mais, não funciona mais, né? Então, o departamento jurídico hoje ele tem acesso a essa informação muito rápido, inclusive para controle efetivo de pontuação e produtividade dos escritórios, né? A visão rápida, né, dos números envolvidos, dos casos para tomada de decisão. Então, você tem o seu CFO, você tem uma possibilidade de um acordo imediato que você precisa fechar, e eu tenho o número imediato ali. Eu não preciso mais esperar o cálculo do contabilista, que vai ter que vir, voltar. Não. Eu entrei dentro da minha plataforma, eu tenho o número atualizado do meu processo ali naquele momento, e eu consigo avaliar e tomar a decisão naquele momento se eu fecho ou não o acordo, né? Se é viável ou não. Então, o próprio departamento jurídico, com isso, ganhou muito, né, porque ele consegue se dedicar a fazer outras tarefas, outras análises com mais detalhes, né, em relação ao que antes acabava perdendo tempo. Operacional. Operacional, com certeza. Exato. Você acaba focando, você tendo mais tempo para focar em gestão mesmo, fazer a gestão na carteira. E você deixa o operacional para um sistema fazer. Hoje em dia você tem muito a questão de inteligência artificial, né? Então a inteligência artificial está vindo para ajudar bastante os departamentos jurídicos e os escritórios naquelas tarefas repetitivas. Então cada vez mais a tendência é para que os advogados realmente tenham tempo dentro do departamento e do próprio escritório a fazer mais gestão mesmo. Acho que esse é o ponto. Exato. E aí, assim, puxando os 2 últimos tópicos aqui, só para que até o que o Bordão falou, a questão da inteligência artificial, né? Hoje você tem, também através da ferramenta, né, os próprios BIs, em que você tem informação on time a respeito daquilo que você quer, sem que você precise, muitas vezes, entrar dentro do sistema. E mais, né, empresas gostam de gráficos, dashboards, aquelas coisas coloridas e bonitas, né? A visão estratégica e um jurídico empresarial, e não mais um jurídico com juridiquês. Isso para o mundo empresarial não funciona. Então, os BIs, né, dentro das ferramentas, isso é muito bom. E, enfim, eu confesso que é bem... Não, eu ia falar, né, o negócio dos BIs. Com certeza, o BI é a cereja do bolo, né? É o que todo mundo quer. Agora, é a última parte. Para eu ter um BI bonito, eu preciso estar com a informação em ordem. Não adianta eu querer ter um BI bonito sem ter informação em ordem. Então, todo esse processo aí de você conseguir organizar as informações entre sistemas, você conseguir melhorar seus controles, padronizar a informação, isso é fundamental para conseguir ter os BIs. Exato. E aí, gente, só por fim, né, que aí nosso tempo já deu um time aqui, a ideia, né, que a gente quer passar aqui para vocês hoje é que, de fato, um departamento jurídico com uma forma estratégica, né, visto de uma forma estratégica, acompanhado ao negócio da empresa. E, consequentemente, os escritórios também acompanhar essa onda, né? E essa é a ideia que a gente queria passar para vocês aí hoje. É isso mesmo. Obrigada. Quem quiser perguntar alguma coisa, falar, enfim, a gente está aqui à disposição.